Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, uma alegria estar com você. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, de um dos lugares mais maravilhosos que eu já visitei e eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade também. Vamos falar de Israel e eu tenho um convidado muito especial que eu já vou apresentar ele para você. Não sai daí. Então, como eu dizia para vocês, eu estou aqui com um convidado muito especial e ele vai falar de Israel, pastor Júlio Otani. Júlio, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Flávio. Uma alegria grande receber e conversar um pouquinho sobre a Terra Santa. Sim. Né? O pastor Júlio é diretor responsável pela Maoz Israel, né? Aqui no Brasil e na América do Sul, que é um ministério que trabalham com judeus messiânicos, e ele vai falar bastante sobre isso, e não só judeus messiânicos, mas todo aquele que tem e quer ter uma parceria com Israel e que ama Israel. Júlio, me fala um pouquinho o que é o Maoz de Israel. Maravilha. Flávio, acho que é importante nós tratarmos quem é o judeu messiânico. Importante. O judeu messiânico é o judeu que crê em Jesus, crê no Messias. Isso é importante para enfatizarmos que eles não são diferentes dos cristãos. Eles são judeus que creem em Jesus. Ok? E a Maoz Israel, o que é a Maoz Israel? Primeiro, um pouco da história da Maoz. É o primeiro ministério messiânico em Israel. Olha só. Foi fundado em 1976 por Ari Sor-Kohan. Ari Sor-Kohan, eu creio que quem tem mais de 40 anos vai conhecer, vai se lembrar do Ari. O Ari foi um artista de cinema, foi o artista do seriado Havaí 5.0, trabalhou no seriado Chips e conheceu a Jesus, conheceu a Yeshua. Jesus e Yeshua são a mesma coisa. E conhecendo a Yeshua, ele migrou para Israel, e onde fundou o Ministério Maoz. Então, a história do Ministério Maoz começa em 1976, e, juntamente com Ari Sor-Kohan, tem Shira Sor-Kohan, que é a esposa, que é cofundadora do ministério. A Shira é filha de Gordon Lindsay e Freda Lindsay, que foram fundadores do Cristo para as Nações. A Shira trabalhou como produtora de filmes, fez o filme O Vale dos Ossos Secos, em 1968, e trabalhou na Agência Judaica, conheceu Ben Gurion. Então, a nossa história assim, ela está assim, bem fundamentada dentro de Israel, como ministério, como testemunho de vida dentro de Israel. Você falou uma coisa muito interessante. Eu sou um dos fãs, né? Fui um dos fãs do Chips. Sim. Assisti bastante o seriado Chips. Inclusive, quando uns 20 quilos para trás, já me diziam que eu era parecido com o Frank Poncherello. Então, mas faz uns 20 quilos para trás, né? Faz um tempinho. Eu me lembro, claro, do Hari, né? Nós vamos passar algumas imagens aí do Ministério Maoz de Israel. Inclusive, nós vamos, sempre nas falas do pastor Júlio, você vai ter aí o site do Maoz, para que você possa visitar e conhecer um pouco mais. Bom, você falou já, Júlio, do Ari, falou também da Shira, né, que é importante. Agora, o que faz o Maoz de Israel no Brasil? Qual é o propósito do Ministério Maoz no Brasil? Hoje nós falamos sobre conexão, relacionamento. É colocar a igreja brasileira, é colocar os irmãos em conexão com Israel, com seus irmãos de Israel. Israel, ela precisa do apoio da igreja, ela necessita do apoio da igreja, e nós estamos aqui para divulgarmos o que nós estamos fazendo em Israel, o que nós estamos assim produzindo dentro de Israel e dar o suporte. Nós precisamos de orações e contribuições. Qual que é a tua contribuição maior? É a oração. É nesse relacionamento. Então, aqui nós no Brasil estabelecemos essa ponte de relacionamento, onde nós, aqui brasileiros, oramos e contribuímos para que o Evangelho seja pregado, anunciado e proclamado em Israel. A Maoz Israel, ela tem uma estrutura de fundação. Nós temos uma editora,
onde são produzidos livros em hebraico. Nós temos um estúdio para produzir DVDs e CDs. Temos o Novo Testamento em CD, que nós doamos aos judeus para que eles ouçam o Novo Testamento. Olha só. Em hebraico e em hebraico, tudo... em hebraico. Livros são doados a Israel e nós reproduzimos em hebraico. Então, o papel maior do Ministério Maoz é pregar Yeshua, né? Jesus, para para os judeus que não conhecem o ministério de Jesus, falar do amor dele, não só aqui no Brasil, mas muito mais em Israel. Seria isso? Exatamente. Não é somente essa questão nós temos a editora, a produtora de vídeos, mas também nós damos suporte com advogados, porque o judeu messiânico, quando ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele sofre uma perseguição, ele perde o emprego, ele é perseguido de toda forma na sua família. Então, nós damos suporte, nós vamos para a corte, e onde nós temos tido vitórias e vitórias, garantindo o direito do judeu messiânico existir em Israel, permanecer em Israel com toda a liberdade. Israel é um país democrático, nós podemos afirmar isso, porque, diante de todas as situações de perseguições, assim, o judiciário tem dado o voto a favor dos messiânicos. Me diz uma coisa, Júlio, o ministério, a gente estava conversando aqui há pouco, você me disse que o Ministério Maoz é o primeiro, ou foi o primeiro ministério reconhecido em Israel? Me fala um pouquinho sobre isso. Quando Ari foi a Israel, havia uma dezena de judeus messiânicos. Foi quando ele começou a congregar esses messiânicos, né? E a reuni-los em casa, depois uma Keilah é a congregação. E aí foi desenvolvendo todo um trabalho. Aí que nasceu o Maoz. Nasceu o Maoz, e hoje temos uma centena de congregações messiânicas de Israel. E vale salientar que o Maoz, ele também trabalha, contribui com os ministérios cristãos árabes. É coisa maravilhosa. Olha só. Nós tivemos, há 3 anos atrás, 20 líderes árabes cristãos, foram à congregação chamada Tiferet Yeshua, e lá houve um lava-pé um do outro, aquilo que é o perdão, o amor. Então, eu creio assim que nós estamos em Israel para unir tanto cristãos, árabes e judeus messiânicos, porque a unidade ela vem só em Jesus. É verdade. O amor é de Jesus. E como ministério aqui no Brasil, eu quero dizer, os árabes cristãos são apoiados pelos ministérios messiânicos dentro de Israel. Isso é maravilhoso, Flávio. Tremendo. Eu tenho aqui um dos trabalhos que vocês fazem com muita maestria, que é o jornal Maoz de Israel. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí o jornal, que é uma tiragem que vocês têm. Qual que é a tiragem do jornal hoje no Brasil? 3.000. 3.000 exemplares. E são gratuitos, né? São distribuídos gratuitamente? Nós temos uma forma de enviar que é através de uma oferta. Por quê? Essa oferta do jornal é para a manutenção do nosso ministério no Brasil. Certo. Nós temos todos um custo, tudo. Nós somos assim, trabalhamos legalmente e nós mantemos assim esse custo para suprir toda essa questão financeira. Justo. E aqui no jornal vocês têm sempre, eu recebo sempre testemunhos muito interessantes, né, de situações no mundo árabe, no mundo judeu. Inclusive, eu estou lendo aqui cristãos árabes de Israel. Você contou uma história uma vez para mim, que inclusive eu não lembro se essa história estava num dos jornais que eu recebi, de um soldado árabe que foi para o meio de uma reunião lá, e você lembra dessa história? De um ex-combatente árabe. Você lembra dessa história? A história dele é o seguinte, nós tivemos uma edição, isso de acho que uns 5, 6 anos atrás, e nessa edição era um testemunho de um ex-terrorista da OLP, que ele conheceu a Jesus, a Yeshua como Senhor e Salvador, e ele tomou como, primeiramente, ele deveria falar com os judeus. Ele foi pedir perdão aos judeus daquilo que ele fez, daquilo que ele foi. Mas ele
proclamou, sim, tem proclamado nas comunidades árabes o nome de Jesus. Então, dentro de Israel, é um lugar sim, muito assim, propenso ao árabe conhecer, aqueles árabes que não conhecem a Jesus. Lá você é livre para conhecer. Uhum. E houve até uma situação muito interessante que eu me lembro nessa edição e nessa história, porque da mesma forma, você falou que o Ministério Maós, tanto os outros ministérios também, mas é promover a paz, né? Exatamente. Entre judeus e árabes. E nessa reunião houve realmente esse pedido de perdão. Sim. E também houve um pedido de perdão por parte dos judeus, sim, aos árabes, sim, por aquela pessoa, né? Então houve é recíproco, houve uma oração ali, um tratar ali sim, muito interessante, né? É uma comunhão. Quando você vai numa congregação, nós vamos viajar o ano que vem. Uhum. Eu quero que você conheça um pastor árabe. E ele é libanês, ele teve que fugir do Líbano, mas ele mora em Israel. E na congregação dele, há árabes e judeus. Olha só. Isso é maravilhoso, a gente viver isso daí, esse testemunho. Verdade. Há muitas histórias que nós temos relatadas no nosso jornal que trata desse assunto, árabes e judeus, cristãos e messiânicos. E no jornal, enfatizando o jornal, ele trata do assunto de Israel, Oriente Médio, as coisas pertinentes da época atual e fatores históricos. Então, o Jornal Maós é uma boa fonte de informação para você. Esse tem sido assim, o nosso carro-chefe de divulgação, juntamente com o nosso site, que é importante assim vocês acessem. Semanalmente, nós temos assim uma carta de oração de Israel e um informativo de Israel. Ali você tem todo assim, um panorama dos fatos e acontecimentos atuais de Israel. No próximo bloco, nós vamos conversar um pouco sobre a viagem, né? Sobre a Terra Santa. Sim. Eu já tive o privilégio e a oportunidade de estar ali e foi a melhor viagem da minha vida. Eu me lembro, Júlio, que eu sempre, desde que eu me conheço como cristão, praticante, sempre o meu desejo foi caminhar ali. Eu sempre digo que depois que eu fui para lá, é como você caminhar na Bíblia em colorido, né? Sim. Você está ali em alguns lugares. E foi uma viagem muito interessante. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Para aqueles que amam Israel, são apaixonados por Israel, pelo povo judeu, nós somos muito gratos pela vida que nós vivemos. Sim. Hoje, somos muito gratos a esse povo que proporcionou a chegada do nosso Salvador e tudo que aconteceu ali para que nós pudéssemos ser salvos e ter essa mensagem de esperança, né? Porque nós dizemos que Jesus ele trouxe paz e esperança para nós. Sim. De um tempo não só melhor nessa terra, mas como um tempo melhor depois disso. Então, nós vamos já para um pequeno intervalo. Antes de sair para o intervalo, você pode dar um pulinho aí, né, na cozinha, pegar alguma coisinha para você beliscar, mas volta e fique com a gente. Eu queria lembrar que nós estamos nos estúdios da Interbras, um lugar muito Sim. bom, e eles têm um curso de teologia aqui maravilhoso, onde você pode aprender hebraico também. Então, fique ligado. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre Israel, a Terra Santa, com o nosso amigo aqui, com o pastor Júlio Otani. Não saia daqui, que a gente já volta. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Estamos num papo muito gostoso aqui, eu e o meu amigo pastor Júlio Otani, que é do Ministério Maós de Israel. Estamos falando sobre Israel. Antes de voltarmos no papo, na nossa conversa, eu queria convidar você, pastor, que está em Curitiba ou região metropolitana, ou mesmo de fora, que queira conhecer as nossas reuniões aqui em Curitiba, quero convidar você para participar. Toda primeira terça-feira de cada mês nós temos os nossos encontros de pastores e líderes com um delicioso café da manhã e você é meu convidado. Nós estamos passando aí o nosso site na tela, onde você pode ter um pouco mais de detalhe e de informação para participar conosco. Não deixe de vir, é um tempo muito gostoso de comunhão e edificação com a palavra de Deus.
Ok? Júlio, a gente estava conversando então sobre Israel, né? Sobre o Ministério Maoz, e uma das últimas conversas aí, um dos últimos assuntos que nós falamos é sobre o convívio, né, de judeus e árabes em Israel. Eu confesso que no ano que eu estive lá, se não me falha a memória, foi 2011, eu achava que não tinha nenhum árabe em Israel. Eu achava que só tinham judeus em Israel ou pessoas de outros países. E o que me espantou é que eu vi muitos árabes lá dentro e com um bom convívio entre eles. Como que funciona isso? Explica um pouquinho mais, porque talvez muitas pessoas sejam como eu, né? Não tem esse entendimento de que realmente existem muitos árabes lá, inclusive trabalhando, comercializando e comerciando, né? Comercializando, enfim. Interessante, Flávio, que o árabe é também uma língua oficial em Israel. Olha só. O Knesset, que é onde fica o parlamento israelense, tem representantes árabes. Olha só. E eles podem se candidatar a primeiro-ministro, ocupar cargos. Então, há um convívio, exatamente, há um convívio, bom convívio. Há segmentos dos dois lados, tanto cristão, do judeu como do árabe, que são os extremos. Mas há muita moderação, há um convívio de relacionamento pacífico, de trabalho. Conheço dentro de trabalhos lá dentro que judeus e árabes convivem juntos. E são cerca mais de 2 milhões de árabes dentro de Israel. Eles não estão excluídos da sociedade, eles estão incluídos na sociedade. Eu creio assim, que há uma outra comunidade do qual nós chamamos os drusos. O embaixador de Israel no Brasil é druso. Então, é um país democrático, é o único país democrático do Oriente Médio, e ele está aberto. O druso seria uma mistura, né? É um grupo que ele tem umas particularidades. Você nunca vai ser um druso. Você nasceu druso, vai permanecer druso. Não tem como você entrar. Eles têm assim, a questão religiosa, a questão cultural. E eu sempre gosto, assim, quando vou a Israel, levar algumas pessoas a conhecer essa comunidade, comer. Os drusos, os melhores soldados que servem Israel são os drusos. Olha só. Eles servem ao exército israelense, a generais drusos, chefe de polícias drusos. Né? Então, assim, há um convívio cultural bom dentro disso. Aliás, a polícia israelense ou a segurança israelense é a segurança mais bem preparada do mundo, né? É a melhor segurança do mundo. E é sobre isso que eu quero falar também, porque eu já estive em Israel, quero muito voltar, como nós estamos falando, né? E você tem aí, Júlio, como é que eu posso dizer? Uma forma, um novo desafio, né? É isso que nós comentamos aqui, que é levar pessoas a conhecerem Israel. Eu queria te perguntar, Israel é um lugar perigoso para visitar? Não? Eu vou dizer, qualquer lugar do mundo você vai ter seus lugares singulares. Começando pelo Brasil, sim, aqui em Curitiba, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Israel. Israel, eu confesso que eu me sinto muito seguro em Israel. Eu dirijo em Israel, eu ando em Israel, saio à noite em Israel. O que acontece é que a mídia ela potencializa alguns lugares que estão em conflito, onde há uns extremos. Mas eu não vou a lugares que estão tendo um problema, um conflito. 15 anos que eu viajo a Israel, 15 anos que eu vejo as coisas acontecerem, mas, particularmente, não vi e não tenho nenhum problema dentro de Israel. Tá certo? Então, a segurança é levada muito a sério dentro de Israel, mas é um país assim que eu me sinto seguro. Eu me sinto muito seguro dentro de Israel. Eu ouvi uma vez uma pessoa que viaja muito para Israel, um pastor amigo, dizer que justamente o que você disse, que se sente mais seguro em Israel do que em muitas cidades do Brasil. Sim. Né? Se sente mais seguro em Israel do que propriamente em Curitiba. Porque lá eles estão em constante vigilância, justamente por conta desses riscos que mageiam, né? Ou que rodeiam ali o povo. Então, é um lugar extremamente seguro. Né? Eu pude presenciar isso
ali na cidade, não só na cidade, no país, né? Eu fiz uma viagem maravilhosa, eu conheci Mar Vermelho não, Mar Morto, Morto, Jordão. Jordão, eu conheci, enfim, um lugar muito gostoso chamado Succoth Hallel, que é dentro de Jerusalém, um local de oração e adoração 24 horas, Sim. e diversos povos, né, e diversos grupos Sim. pegavam uma hora para estar ali adorando, tanto que nós estávamos com um grupo muito grande, de umas 130 pessoas, e quando nós entramos, tinha um grupo de coreanos adorando ali, fazendo a parte do culto ali. O Succoth Hallel é um centro de adoração messiânico também, né? E quando nós entramos, deviam ter uns 10, 12 coreanos ali, uns tocando e outros ali orando. E entrou simplesmente 130 brasileiros. Eu me lembro que quando a gente foi entrando, o coreano que estava tocando, ele estava cantando ele fazia umas expressões assim, você que é japonês sabe que esse tipo de expressão é uma expressão de espanto, né? Espanto. E foi um tempo muito gostoso, inclusive eu tenho isso gravado, onde eles chamaram a gente para tocar junto com eles e conviver. Foi um dos tempos mais excelentes que eu passei ali. Mas eu queria que você falasse um pouco, Júlio, desse novo desafio, desse novo projeto do turismo. Como que você despertou seu coração para essa nova fase? Olha, é um desafio que eu tenho, não é de hoje nem de ontem, é nesses 15 anos que eu estou no Ministério. Por várias vezes me perguntaram sobre roteiro, lugares a conhecer, o que fazer dentro de Israel, e eu vim respondendo e aperfeiçoando, conhecendo, aprofundando. Só que nos últimos anos as perguntas, os pedidos foram grandes. E, de uma certa forma, Deus abriu uma situação de ministério que eu falo hoje. Estou associado a uma agência, e onde nós temos uma programação, onde eu monto a programação, o roteiro, o formato de acordo com a necessidade de cada solicitante. Quer caravanas, quer grupo, quer familiares, o que for. Para que você faça uma viagem a Israel. Flávio, eu penso o seguinte, você imagina aquela pessoa que vai fazer sua primeira, única e última viagem, porque foi a poupança da vida. Eu não posso dar um turismo de ônibus. Exatamente. O que é um turismo de ônibus? Eu ficar andando com a pessoa de ônibus. É um turismo de miragem, né? Exatamente. Então, você tem que dar qualidade, você tem que dar, assim, toda assim, situação de bom serviço, para que o viajante ele volte com bons olhos, falando bem, abençoando daquilo que é Israel, daquilo que nós temos que fazer por Israel. Eu sei, você deve ter essa estatística melhor que eu, que Israel vive do turismo mais de 80%, seria isso? Exatamente. Eu me lembro que de 80% a 90% dos recursos que entram em Israel, ou que faz com que Israel sobreviva, é o turismo. Sim. E o turista, ele é muito bem tratado lá. Eu fui muito bem tratado. É lógico que a agência é muito importante, a segurança de você estar indo com pessoas sérias é muito importante. Nós tivemos recentemente aqui no Paraná, propriamente dito em Curitiba, e que se espalhou isso por todo o Brasil, como é que eu posso dizer, uma agência que não foi idônea, né, e que enganou muitas pessoas. O que você pode falar disso? Eu sei que você tem uma parceria com a maior agência, parece que foi isso que você me colocou. A mais antiga de Curitiba, a mais 52 antiga, anos. Em Curitiba, Curitiba. Mas você tem uma parceria em Israel muito importante, que é isso que eu queria que você falasse. A nossa parceria em Israel é, primeiramente, que eles são judeus messiânicos, e é a maior operadora de Israel. Você conheceu o diretor dela, nós recentemente recebemos a visita dele, do Rui, e a estatística que essa operadora, ela recebeu 100 mil pessoas.
Uau. 100 mil pessoas. Então, Desde a sua fundação? Não, o ano passado. Ah, o ano passado? O ano passado. Eles receberam 100 mil pessoas. Uau. E nós representamos eles aqui no Brasil. Nós tomamos assim, nós atendemos o Brasil todo, mas temos o Sul aqui como prioridade. E nós queremos fazer com qualidade, com excelência e, acima de tudo, fazer com que você, em Israel, saiba que vai ter alguém que vai estar cuidando de você, que vai estar fazendo que sua viagem seja agradável. Nós temos aí os contatos do pastor Júlio, está aparecendo aí e-mail, site. Se você tiver curiosidade em conhecer um pouco mais o trabalho dele, faça um contato, mande um e-mail, entre no site, eu tenho certeza que você vai ser muito bem orientado. Eu me lembro, Júlio, que eu não lembro exatamente os números, né? Mas eu vi uma pesquisa, e americano gosta muito de pesquisa, né? Eu vi uma pesquisa que os Estados Unidos hoje, eu não lembro se hoje ou na época da pesquisa, ele estava em primeiro lugar em visita de turismo. E parece que Israel era o segundo lugar, mas já muito próximo de ultrapassar os Estados Unidos. Eu não sei se aquela pesquisa era para aquele ano ou de todos, mas eu sei que Israel ele é um lugar extremamente visitado, né? Exatamente. Nós, aqui do Brasil, mantemos assim, um alto nível de visita a Israel. Não podemos comparar com os americanos, com alguns europeus, mas o Brasil está crescendo nesse segmento a Israel. E, principalmente, nós, como cristãos, eu acho que nós temos que abençoar Israel com a nossa ida, conhecer melhor aquela terra, conhecer aquele povo. E eu não idolatro Israel, mas eu amo aquele povo. É isso aí. Eu sei que Israel ela tem seus pecados, está na disciplina do Senhor, mas a igreja vai fazer diferença. Quando cada irmão que for a Israel orar, abençoar, pedir a redenção de Israel, isso vai ser maravilhoso. Eu acho assim que no nosso site tem muitas informações. Ótimo. Que é o www.maosisrael.com.br, Maos com Z, e visitem o nosso site, recebam o nosso jornal, tudo através do site. Ali tem todas as informações, formulários, carta de oração, que você pode assim trazer para a sua vida esse pouco de Israel que nós temos aqui. Júlio, o programa está chegando ao final, infelizmente, passa voando, muito né? rápido. Quando a conversa é boa, então passa muito rápido. Eu queria agradecer a sua presença, volte sempre, terão outras vezes. E muito obrigado por você ter ficado aí conosco. É uma alegria poder abençoar você e dizer que você seja cheio da Shalom. Né? E Shalom não é só paz, ele é muito mais que paz. É paz, alegria e tudo que o Senhor pode trazer de bom. Então, Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima semana, até o próximo programa.